Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e participo das COPs, das Conferências das Partes sobre Mudanças Climáticas, que são realizadas todos os anos pela ONU. Tenho atuado também no Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e em outras iniciativas semelhantes. Também sou pesquisador, atuo na área de quantificação de carbono em florestas e também tenho desenvolvido projetos em parcerias em vários âmbitos, nos projetos de energia renováveis, nos projetos industriais, nos projetos de resíduos efluentes, também nos projetos AFOLU, agricultura, florestas e outros usos da terra. Temos trabalhado nos projetos de florestas, REDD, florestamento, projetos na agricultura, incremento de carbono no solo na agricultura. Temos desenvolvido também nas reduções de emissão de óxido nitroso na agricultura e LPF, integração lavoura, pecuária, floresta, entre outros. Além dos projetos também de manejo de animais, de rebanhos e também dos estercos. Então temos aí atuado fortemente nesse setor para que você possa também conhecer um pouco mais. Nós trazemos aqui uma série de vídeos, uma série de informações, uma série de materiais importantes para que você possa se familiarizar com este assunto importante da atualidade. Para que você possa se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero e também possa lucrar alto, neste mercado que se expande a cada dia, esse mercado bilionário. Nós temos aqui vários profissionais, consultorias, empresas, ONGs que atuam nesse segmento. E o meu propósito aqui é trazer a informação para que você possa entender neste mercado, compreender como esse mercado funciona, como são elaborados os projetos de crédito de carbono e também possa atuar na comercialização, nas transações de compra e venda de crédito de carbono. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Como sempre, se transformar em um expert em crédito de carbono do absoluto zero e que você possa ter resultados econômico-financeiros com esse tipo de projeto. Pois bem, hoje nós vamos repercutir aqui sobre um assunto bastante importante de ordem legal, de ordem normativa, regulatória, que é exatamente o nosso projeto de lei 412. Projeto 412 que tramita no Senado Federal, que tem como o relator inicial desse projeto de lei o Chiquinho Feitosa, ex-senador. E agora foi tomada a responsabilidade de um novo relator, que é o senador Tasso Gereissati. Então vamos repercutir um pouco como andam as questões relacionadas ao mercado brasileiro de crédito de carbono aqui no Brasil. É muito importante o mercado internacional, nós temos falado sempre sobre isso, as oportunidades que o mercado de crédito de carbono internacional nos abre aqui para desenvolvimento de projetos no Brasil. Temos aí muitas tipologias de projetos, muitas opções, muitas regiões, muitos profissionais e expertises para atuar nesse mercado. E agora nós vamos repercutir um pouco mais uma questão muito importante, que é exatamente esse mercado brasileiro. Como nós podemos atuar nesse mercado? Muitas coisas relacionadas a isso dependem de como a legislação avança aqui no nosso país. Então, com esse objetivo, nós vamos repercutir aqui o projeto de lei 412, que é bastante importante e bastante atual. Bem, iniciando então, nós podemos dizer aqui que recentemente saiu uma notícia, dizendo que nós temos aqui vários projetos em andamento, que tratam do mercado brasileiro de carbono. Então, 4 projetos que tratam do mercado de carbono, do mercado brasileiro de redução de emissões, passarão a ser analisados em conjunto pelo Senado. Isso é importante. Tivemos diferentes projetos e agora, muito recentemente, nos últimos dias, isso foi decidido. Então isso é muito importante, precisamos estar ligados. E o requerimento para a tramitação conjunta, aprovado durante a sessão deliberativa do dia 25/10, agora de 2022, portanto bastante recente, foi apresentado pelo senador Tasso Gereissati, conforme dissemos, do PSDB do Ceará, que ele é um relator de um dos textos e que agora toma a frente desse processo. Pois bem, então temos 4 projetos. O projeto do qual Tasso é o relator, diz a notícia da agência do Senado, é o projeto de lei 412 de 2022, portanto bastante recente, do qual o ex-senador Chiquinho Feitosa era o relator, portanto. E a proposição, então, regulamenta o chamado Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, MBRE.
a sigla é MBRE, presente na Política Nacional de Mudança do Clima, a Lei 12.187 de 2009. Nós conhecemos a legislação brasileira e uma das mais importantes relacionadas às mudanças climáticas e ao mercado de crédito de carbono é exatamente essa lei, a Lei 12.187 de 2009. E esse projeto, então, esse PL 412, está na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, e já tem relatório pronto, que sugere a aprovação na forma de um substitutivo, que é um texto alternativo à proposta original. Então, vamos um pouco além. As notícias aqui do Senado. Os outros projetos que passam a ser analisados conjuntamente agora são o PL 3.606 de 2021, do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que institui o marco regulatório para o MBRE, o PL 2122 de 2021 do senador Everton, do PDT do Maranhão, e também que define, né, as regras para ativos financeiros associados à mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Pois bem, vamos lá. E ainda nós temos o PL 4028 de 2021 do senador Marcos Doval, do Podemos do Espírito Santo, que estabelece as diretrizes gerais para a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Portanto, várias iniciativas que agora passam a ser analisadas em conjunto. Muito importante isso para termos orientações, definições, para que nós efetivamente aprovemos essa legislação, né, esse projeto de lei, e possamos ter um marco regulatório concreto, efetivo, sobre o mercado brasileiro de crédito de carbono ou o mercado brasileiro de redução de emissões aqui no nosso país. Muito bem. Então, bastante importante essa notícia. Né? Temos uma notícia bastante alvissareira para o nosso mercado brasileiro de crédito de carbono. Portanto, esse projeto de lei 412 de 2022, né, que está por vias de ser aprovado, ela é uma iniciativa do senador Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará, está, né, lá nos assuntos relacionados ao meio ambiente, e a natureza desse projeto de lei é de norma geral, segundo as informações da Agência Senado. Ele está com um prazo aberto, né, para apresentação de emendas a projeto terminativo em comissão, de 27/10 de 2022 a 4/11 de 2022. E o relator atual, o senador Tasso Gereissati. O último local em que este projeto de lei se encontra, né, aqui no dia 27/10 de 2022, algo muito, muito recente, é na Comissão de Assuntos Econômicos. E o último estado, dia 26/10 de 2022, aguardando o recebimento das emendas. Portanto, algo muito quente aí, muito contemporâneo, muito atual. Vamos falar um pouco mais sobre este PL, ok? Então vamos lá, eu vou pegá-lo aqui no meu PDF, né? É um documento de 14 páginas, tá? Documento de 14 páginas. Senado Federal, projeto de lei 412 de 2022. Regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões, MBRE, previsto pela lei número 12.187, de 29 de dezembro de 2009, e altera as leis 11.284, de 2 de março de 2006, 12.187, também de 29 de dezembro de 2009, né, aquela mesma lei, e também 13.493, de 17 de outubro de 2017. Portanto, esse é o cabeçalho aqui do projeto de lei, de autoria do senador Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará. Então essa é a primeira página, né? Vocês podem buscar esse documento, né, no seu texto original, no site do Senado Federal. O projeto de lei, portanto, regulamenta esse mercado brasileiro de redução de emissões, o MBRE. Ele tem 20 artigos. O primeiro diz que a presente lei dispõe sobre o mercado brasileiro de redução de emissões, MBRE, determinada pela Política Nacional de Mudanças Climáticas, prevista pela Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. E para fins desta lei, aí considera-se crédito de carbono, né? Um ponto bem importante. É um título de direito sobre bem intangível, incorpóreo, transacionável, fungível e representativo de redução ou remoção
de 1 tonelada de carbono equivalente, uma TCO2. A medida métrica utilizada, que é utilizada também no mercado internacional. Portanto, tem aqui o conceito muito claro de crédito de carbono na legislação brasileira. Isso faltava e agora fica muito claro. Então é importante você entender para que você também seja um expert nesse assunto, um expert em crédito de carbono, conforme a definição que demos, para que você possa também atuar, né, e ter resultados com essa atividade de desenvolvimento de projetos e atuação nesse mercado. Ok. Consta também nesse artigo 2º, né, o padrão de certificação, que é definido como programa de uma determinada instituição para a realização ou remoção de emissões de gases de efeito de estufa, GE, com relação a uma metodologia e critérios de elegibilidade, outro conceito que eu tenho batido bastante aqui nas nossas matérias. Terceiro, aposentadoria. Hoje até teve um colega que fez umas perguntas numa live que fizemos e vamos esclarecer aqui esse ponto da aposentadoria. O que é uma aposentadoria de crédito de carbono? É a retirada permanente de circulação de um crédito de carbono do mercado, procedimento realizado pela entidade responsável pelo registro, o qual impede que ela seja, né, essa unidade, ou ele seja, o crédito, seja comercializado e transferido novamente. Portanto, ele é consumido, crédito aposentado. Compensação de emissões, outro conceito. Mecanismo pelo qual uma pessoa física ou jurídica compensa, equilibra ou iguala as emissões de gases de efeito estufa, geradas por ela em decorrência de suas próprias atividades por meio de aquisição de crédito de carbono. Quinto, mercado voluntário. Também nós temos batido bastante aqui nas nossas lives, nas nossas gravações de vídeos, em todas as nossas redes sociais, todos os nossos materiais, todas as nossas atuações aqui, os nossos aparecimentos aqui em vídeos, né, nós temos sempre trazido questões relacionadas aos mercados, mercado regulado, mercado voluntário. E aqui se define mercado voluntário como um sistema de compra e venda de reduções certificadas de emissões em que se verifica uma obrigação legal relacionada à redução ou remoção das emissões de GE aos participantes do mercado. Outro item aqui conceitualmente estabelecido é a redução de gases de efeito estufa, medida associada à efetiva diminuição de emissões de gases de efeito estufa entre inventários de anos distintos, podendo ser subsequentes ou não. Fala também de remoções de gases de efeito estufa, absorção ou sequestro de gases de efeito estufa da atmosfera. São finalidades, artigo 3º, né? São finalidades do MBRE, ratificação do compromisso soberano da República Federativa do Brasil com redução ou remoção de GE da atmosfera em toda a extensão do território nacional, buscando sempre o uso antropogênico, portanto de origem humana, da Terra como veículo para a geração de créditos de carbono, abreviados como CC. Também, enfatizar a importância da educação e da conscientização ambiental mediante a formação, capacitação e participação de pessoas e instituições. E é isso que nós temos feito aqui, muito alinhado com esse projeto, né? Nosso objetivo aqui é te transformar num expert em crédito de carbono do absoluto zero, como sempre temos procurado fazer. E para que você possa também atuar fortemente nesse mercado, que é bilionário, que é muito grande, que vem crescendo. Continuando aqui, visando a conceder-lhes pleno acesso à informação e cooperação às políticas de produção agrícola, pecuária e silvicultural, atividades florestais, né, sustentáveis, criando uma cultura de combate às emissões de gases de efeito estufa como um padrão comum de vida e governança socioambiental. O outro ponto, fortalecimento do setor florestal e mudança sustentável do uso da terra, muito importante para o setor florestal brasileiro, tendo como objetivo ampliar políticas e medidas a alcançar a meta de neutralidade líquida de carbono até 2030. Está chegando, né? 2030 já é amanhã, na Amazônia brasileira, visando ainda a comercialização de toda a madeira industrial e para energia, assim como nos PFNM, produtos florestais não madeireiros, deve ser, né, acredito eu, sendo necessária a implantação de sistema de apoio à comercialização para fortalecer o uso sustentável das práticas silviculturais adequadas. Ainda ampliar a participação da indústria madeireira de bioenergia sustentável na matriz energética, né, de construção civil e brasileiras, né, incluídas as fontes alternativas e materiais de construção e energia elétrica, visando reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos termos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
né, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Implantar processos de preparação e validação de registros, monitoramento e certificação das reduções e remoções de emissões de gases de efeito estufa, visando potencializar a comercialização dos créditos de carbono. Então você pode atuar nisso, né, inclusive elaborando projetos, transacionando créditos, desenvolvendo tecnologias, né, capacitando-se e capacitando outros profissionais também, né, desenvolvendo pesquisa, etc. E também como atuante entre os organismos de validação e verificação, de auditoria de terceira parte. Ok. Depois, incentivar ações referentes à comercialização dos créditos de carbono, né, que devem ser executados sob a responsabilidade dos entes políticos e os órgãos da administração pública, respeitando o critério de voluntariedade mercadológica, observando os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento climático sustentável e das responsabilidades comuns no âmbito nacional e internacional. Ainda fala esse artigo 3º, por último, buscar a produção de bens e serviços brasileiros que contenham crédito de carbono, evitando taxas de exportação e importação e ainda permitindo que compradores de produtos e serviços brasileiros certificados com crédito de carbono possam ser utilizados para abater e compensar emissões dos compradores. Artigo 4º diz: não incide sobre as transações com crédito de carbono a contribuição. O PIS, né, Programa de Integração Social, para o PASEP, né, programa também para o PASEP, né, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, e a contribuição social sobre o lucro líquido, CSL. Bastante importante isso. Não incidem, né? São elegíveis ao mercado brasileiro de redução de emissões, de remoção e redução de emissões, os créditos de carbono originados no Brasil, né, a partir de projetos ou programas de redução ou remoção de GES verificados e emitidos conforme padrões de certificação que atendam aos requisitos desta lei. E diz ainda num parágrafo único que os padrões de certificação deverão dispor de regras específicas sobre a validação e verificação. São duas atividades diferentes, né? A validação é uma fase desktop, anterior ao início do projeto, e verificação é o acompanhamento do monitoramento e a sua certificação de um projeto ou programa de redução ou remoção de gases de efeito estufa. Nós temos sempre falado também da diferença de redução, evitar a emissão. Remoção é retirar aquilo que já foi emitido. Isso normalmente é feito pelas árvores. Em harmonia com demandas do mercado nacional e global e seguindo o rito a ser determinado em regulamento. Esse é o artigo 5º. Artigo 6º. São instrumentos de implantação da gestão do mercado brasileiro de redução de emissões o Conselho Nacional do Mercado GE, CNM-GEE, a Unidade de Mercado GE, o MGEE, o Registro Nacional do Mercado GE, RNM-GE, o Sistema Nacional de Informações de Mercado GE, SNIM-GE, Comitê Técnico Científico do Mercado GE, CTCM-GE, muitas siglas, o Painel Brasileiro de Mercado GE, PBM-GE, a certificação de crédito de carbono brasileiros, CCC Brasil, a certificação de teor de carbono de produtos e serviços do Brasil, CTC Brasil. E ainda o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Mercados, GE, FNDMGE. Bastante, né, termos e siglas aqui. Diz ainda no artigo 7º, né, que o CNMGE será composto de forma paritária por representantes do poder público, né, da sociedade civil e do setor produtivo, competindo-lhe, né, a avaliação e a aprovação de metodologias e inventários, avaliação, mensuração e valoração dos débitos e créditos de GE. Portanto, nós temos débitos e créditos. Quem emite tem débito, quem remove ou que faz a redução de emissão tem créditos. Parágrafo único. Integrarão o CNMGE representantes dos seguintes ministérios: da Economia, que o presidirá, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Meio Ambiente, Minas e Energia. Artigo 8º. A UMGE destinará a proporção de discussões, destinar-se-á a promoção de discussões e a elaboração de documentos de proposição e de políticas públicas e privadas voltadas para a promoção do MBRE, junto com a sociedade. E o RNMGE, não nos percamos aqui nas siglas, né, conterá o cadastro de fornecedores e usuários dos certificados de créditos de carbono do Brasil. Parágrafo único. A inclusão da CCC Brasil no
RNMGE é condição necessária para a realização do pagamento e dependerá de certificação nos termos desta lei e do seu regulamento. Esse é o texto, né, que segue aqui do PL 412, que deverá ser apreciado muito em breve. Artigo 10º, né? Nós estamos aqui no artigo 10. Os SNIMGE compõem-se de todas as instituições públicas e privadas que integram o CNMGE, o CTCMGE e o PBM. Vou um barulhinho aqui. E o PBMGE e tem o objetivo de promover ações de extensão, treinamento e disseminar dados sobre o MBRRE. Ao CTCMGE compete validar e propor ao CNMGE metodologias para avaliação, mensuração, valoração dos certificados de crédito de carbono e dos certificados de teor de carbono dos produtos e serviços brasileiros, sendo compostos por representantes dos seguintes órgãos. Aí consta aí o Ministério da Ciência e Tecnologia, Casa Civil, Ministério da Economia, da Agricultura e do Meio Ambiente. Artigo 12. O PBMGE será convocado pelo CNMGE e reunirá anualmente representantes da sociedade civil organizada, organizações não governamentais ambientalistas, instituições acadêmicas de pesquisa, o Banco Central, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e os órgãos públicos ambientais para subsidiar tecnicamente as decisões do CTCMGE. Artigo 13. Né? A CCC Brasil constitui-se em processo de identificação dos direitos de poluir para fins de registro do RNMGE, sendo necessário o pagamento por crédito de carbono e realizada por entidade certificadora independente, acreditada pelo Ministério da Economia. Então, haverão, né, entidades certificadoras independentes que serão acreditadas pelo Ministério da Economia. Artigo 14. A CTC Brasil constitui-se em processo de identificação do teor de carbono dos produtos e serviços do Brasil para fins de registro no RNMGE, sendo necessária para garantir, né, que eventuais taxas e impostos, aqui começa a remeter à questão tributária ou qualquer outra forma de cobrança que recaia sobre as questões de GE associados aos produtos e serviços, seja isenta para que seja isenta, né, para aqueles que possuem CTC Brasil. Depois, o artigo 15 diz: os recursos do FNMGE para a implantação do MBBRRE serão geridos pelo CNMGE e terão como fontes dotações orçamentárias, doações e legados, financiamentos e empréstimos nacionais e internacionais, outras previstas em lei ou regulamento. Artigo 16. Os instrumentos de implantação e gestão do PNB-SAE serão objeto de regulamentação específica pelo Poder Executivo. Artigo 17. O parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 11.284, de 2 de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Aí tem vários pontos ali. No parágrafo 2º diz: é assegurado o direito de comercializar crédito de carbono de atividades silviculturais que poderá ser incluído no objeto da concessão. Essa é um ponto aqui que foi destacado nesse artigo. No 18, diz o artigo 6º da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 19, artigo 6º, etc, etc. Artigo 19. Os planos de ação para aumento do uso antropogênico da terra como solução para a crise climática. Artigo 19. A Lei 13.493, de 17 de outubro de 2017, passa a vigorar acrescida da seguinte redação. Artigo 2º, 2A, né? Segundo 2. Artigo 2A. Fica criada a moeda real verde, olha só, uma moeda, né? Real verde, que representará os ativos ambientais oriundos da olha, até foi difícil falar. Contabilização do PIB na forma de regulamento. E artigo 20. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Daí tem a justificação, né? A justificação para esse projeto de lei, né? No próprio texto aqui, né? Explicando, né? Convenção quadro, Acordo de Paris, 1,5 grau, né? Aqueles limites que nós colocamos aqui em outras situações, né? Fala do MDL, fala do mercado internacional,
o protocolo de Kyoto, do MDL, reduções certificadas de emissão, SES, né? E também da NDC brasileira, Contribuição Nacionalmente Determinada. Então trata aqui do mercado regulado e fala também do mercado voluntário de carbono. E aí tem outros aspectos aí, né, relacionados à questão econômica, à questão legal, né, melhoria das condições do clima, né, fala da lei, da Política Nacional de Mudanças Climáticas, inclusive especifica o seu artigo 9º, né, diz que o mercado brasileiro de redução de emissões, lá da Lei 12.187, será personalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizadas, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, onde será dada, né, a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas. E o artigo 12, né, diz que para alcançar os objetivos da Política Nacional de Mudança Climática, o país adotará como compromisso nacional voluntário ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1 a 38,9 as suas emissões projetadas até 2020. Então, isso ainda mudou um tanto lá, né, com a NDC brasileira, então temos algumas modificações a partir dessa lei. E aí fala de alguns outros aspectos relacionados aqui também à Lei 12.651, que trata da exploração econômica das áreas florestais. Tem redações diferenciadas do artigo 17, do artigo 3º, do artigo 41. Pagamento por serviços ambientais, sequestro de carbono, então tenta, né, fazer as ligações aí. Então tem toda uma justificação em cima disso. E aí fala da possível entrada do Brasil na OCDE, do Green Deal europeu e assim por diante. Sala das sessões do Chiquinho Feitosa, né, que subscreve, né, esse projeto de lei. E aí tem a legislação citada, a Lei 11.284 de 2006, a Lei 12.187 de 2009, a Lei 12.651 de 2012 e a Lei 13.493 de 2017. Entre outras aqui, essas são as leis que são citadas e bastante importantes, portanto, né? Aí temos uma repercussão, portanto, né, desse importante marco aí, né, para a criação do mercado brasileiro de redução de emissões pelo Senado Federal, pelo Congresso brasileiro. Tendo uma legislação mais definida, né, um marco regulatório mais concreto, nós podemos atuar, né, e nos tornarmos aqueles experts, né, na nossa área, nas diferentes áreas, para elaborar projetos de crédito de carbono, né, e também atuarmos nesse mercado. Nos tornarmos os experts é muito importante, nos capacitarmos, aprendermos, né, a atuar nesse mercado, nos tornando, portanto, conhecedores desse assunto, mesmo que seja do absoluto zero. Mesmo que você não saiba nada desse assunto, procure se informar. Você vai evoluindo, vai começando a conhecer, vai desenvolvendo mais e mais projetos e vai abrindo oportunidades. E assim você vai passar também a ter resultados, né, com a sua profissão, com a sua atuação profissional nesse mercado, que é um mercado importante para o Brasil, importante para as instituições, para as empresas, para os profissionais, enfim, em um amplo âmbito. É isso que nós temos procurado trazer aqui, sempre essa mensagem. Vamos nos capacitar, vamos atuar mais fortemente. Vamos nos tornar experts em crédito de carbono do absoluto zero e lucrar com esse mercado bilionário. Ok? Deixo aqui meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!